Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro no dia em que começa o verão. 21 de dezembro, quarta-feira. Verão, férias, calor, sol. E, bom, hoje também é um dia que marca o fim do regime comunista, o fim da União Soviética. Começou na Revolução de Outubro de 1917, em São Petersburgo, e terminou. Durou 74 anos, com poderes divinos, poderes de vida ou morte. Tem gente que diz que Stalin assassinou 100 milhões, eu acho que não, essa deve ser a soma dos regimes comunistas em geral, né? Do Potpol, do Castro, né? Essa turma aí, lá da Albânia, mas enfim, quem não apitava de acordo com o regime, vai lá a polícia política. Você sabe o que é polícia política, né? É a polícia que é usada para prender pessoas por crimes políticos, crimes de opinião, crime de expressão. Isso é polícia política, que tinha na União Soviética, tem na China também. Bom, num dia como hoje, em 1620, aportou na costa norte dos Estados Unidos o Mayflower, trazendo os peregrinos que fugiam de perseguição e se estabeleceram nos Estados Unidos. Eu digo brincando que a nação americana se formou com um pé em Las Vegas e outro pé no Mayflower, né? Mas é essa mistura que dá, né? Como a gente tem naquela frase do Orson Welles no Terceiro Homem, né? Dizendo que na Suíça todo mundo é bonzinho, só faz relógio cuco. Agora na Europa, na Itália, que tem os assassinos, os envenenadores e tem os gênios, né? É a mistura da humanidade. Hoje seria o aniversário de um grande jornalista, amigo meu, exemplo de correção, de caráter, de conhecimentos gerais, de cultura geral, Joelmir Betting. Ele faria hoje, se não me engano, 86, eu sei que ele tem 4 anos a mais do que eu. Morreu precocemente aos 75 anos. Esse sim deixou um buraco tremendo no jornalismo brasileiro. A falta que ele faz em tempos como hoje, em que o jornalismo está aí sem saber para que lado vai. Tem a concorrência das redes sociais e está meio perdido internamente. Como eu li no Poder 360, o jornal ou o jornalismo que deixa de ser a voz do país para o próprio país, passa a ser uma voz separada, alienada, que está dentro de uma bolha, dentro de uma redação, só fala consigo próprio, aí está condenado a não entender as mudanças. Joelmir Betting, uma grande lembrança, grandes lições de jornalismo. Não esqueça de se inscrever, se ainda não se juntou a nós, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro tema de hoje, a Câmara dos Deputados votou também em segundo turno, aprovando a PEC da gastança. 331 votos aprovando, nas duas votações. Contra, na primeira votação teve 168, na segunda teve gente que nem foi votar, aí eu acho que deu 163, né? Mas, enfim, eram necessários 308 votos, 60% dos 513 deputados, e tiveram mais do que isso. Vai durar um ano só a licença para gastar além do teto, né? Vai garantir os 600
de Auxílio Brasil, e calcula-se que o rombo vai ser aí ao redor de 200 bilhões de reais. Enquanto isso, Câmara e Senado estão aprovando aumentos aí. Aumento para o Supremo, o Marcel Van Hatten, falando pelo Novo, diz que seria um deboche ao povo. O PSOL também votou contra, dá urgência votar logo, mas votaram e aprovaram. 46 mil de salário para os ministros do Supremo. Isso vai afetar toda a cadeia, porque eles são referência, né? Eles são, digamos, o teto. E a partir dali contam-se proporções em relação a esse teto. Mas também aumentaram o salário dos funcionários da Câmara, funcionários do Senado, eu não sei, acho que dá umas 30 mil pessoas por aí, né? Mais os 511 deputados, mais 513 deputados, mais os 81 senadores, mais o presidente da República e mais os ministros do Supremo. Gastança. Deve ter alguma perspectiva aí de ter dinheiro fácil por aí. Porque são 37 ministérios também, tem que pagar todo mundo nesses ministérios. Vai ser uma gastança, né? Lá no governo Dilma foi mais ou menos isso e o país afundou, recessão. Porque começa a ficar caro. O empréstimo fica caro, o financiamento fica caro, o crédito fica caro, juro mais alto. E se o crédito fica caro, o varejo vende o quê? Não? E aí paga que imposto? Paga quanto de imposto? E emite papel, aumenta a dívida pública. Se emitir moeda, aumenta a inflação. O Banco Central está lá enlouquecido para conter a inflação. E vamos falar de ministério, porque volta ao passado. Agora tem a Marina Silva, meio ambiente. Ofereceram para Simone Tebet, ela não quis, porque ela quer o Ministério do Desenvolvimento Social do Auxílio Brasil, que vai para o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, né? Então, já temos de ministros do passado, Lula disse que não ia votar ninguém do passado, mas parece que não está encontrando novos talentos entre esses 900 aí da equipe de transição. Então está a Marina, o Mercadante, o Zé Múcio, o Alexandre Padilha, foi ministro da Saúde, o Mauro Vieira, que foi ministro de Relações Exteriores de Dilma, Haddad, né? Já tenho meia dúzia aqui, mas eu acho que tem mais, eu anotei aqui. O Luiz Marinho, né? Ministro do Trabalho de novo. Então, é a volta ao passado em 2023. E outra coisa, eu falei em União Soviética. Na União Soviética era assim. O partido e o governo se confundem. Os líderes do PT na Câmara e no Senado vão ser também os líderes do governo. Se confundem como na União Soviética. Jacques Wagner no Senado e José Guimarães na Câmara. José Guimarães é aquele do assessor com dinheiro na cueca lá em Congonhas. Tá aí, vem nova ministra agora, foi lá no Meliá conversar com Lula. Aniele Franco. Vocês já viram que é a irmã da Marielle Franco. Só que a Marielle era Marielle Francisco da Silva. Adotou o Franco. Agora a própria irmã já adotou o Franco também. Parece... É na política, né? Família Sarney era apelido. Todo mundo virou Sarney. Lula era apelido, né? Até os filhos agora são Lula também, né? E PSOL. Ela é presidente do Instituto Marielle Franco. Marielle Franco era vereadora do PSOL. O PSOL já está com o Ministério dos Índios, lá, dos povos originários. Então tá aí. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que antes do Natal sai quase todo o ministério. Tá? O tempo ruge, né? O tempo urge. Faltam 10 dias aí para anunciar 37. E a gente nota que está difícil, porque o PT não quer entregar tudo, não.
quer ficar com ministérios chaves. E os outros que apoiaram estão perguntando que história é essa. E ainda tem o Centrão, gente, que garantiu os apoios agora lá nas votações do Congresso. Eu sei, a esquerda raiz não vai gostar, mas vai ter que negociar com a direita e com o centro. É um inferno, né? Lula vai ter que rebolar, né? Já saiu, as coisas saíram meio atravessadas para ele. Ele, eu acho que se distraiu, foi ver a residência do Torto ontem, e na votação ele perdeu o poder sobre liberação de emendas para congressistas. Essa era a moeda de barganha, né? Eu sei que o Arthur Lira fez lá uma negociação e tal, para não deixar bem assim, mas está indo assim, né? Bom, notícias aqui de Brasília. Eu mostrei, comentei ontem com vocês, né, a diplomação aqui em Brasília, que foi aquela... o pessoal todo se levantou para aplaudir a primeira-dama Michele Bolsonaro quando foi anunciado o nome dela, presente lá ao lado da Damares. E, bom, e para terminar, mais um recorde, que é herança bendita para o novo governo, né? Com todas essas coisas terríveis que estão sendo feitas aí, que vão atrapalhar o novo governo, tem a arrecadação, recorde de arrecadação, já passou de 2 trilhões a arrecadação federal, arrecadação de novembro recordista também, 172 bilhões, se não me engano, 172 bilhões, exatamente, né? Está crescendo 9% a arrecadação. Mas a gente já sente, federações das indústrias, como a do Rio Grande do Sul, está vendo que a confiança está despencando e, com isso, a produção também. Agora, vejam só a natureza dessa arrecadação, absolutamente saudável. Sabe o que? Onde cresceu a arrecadação? No lucro. No lucro, na renda. E não na produção. Na produção caiu a arrecadação, porque os impostos caíram. O IPI, os impostos sobre combustíveis. E essas arrecadações sobre lucro líquido, sobre imposto de renda na fonte, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, isso subiu. Ou seja, saudável. Vai entregar para o novo, para ver o que vai fazer. Vai precisar de muita arrecadação para tudo que pretende gastar. É tabu falar em corte. Corte não. De Brasília, Alexandre Garcia.